Muito bem, muita paz, muita luz. Eu sou o professor Hernani, sou psicanalista e também trabalho com terapias vibracionais. Me perguntaram se tem como uma pessoa, por exemplo, uma pessoa invejosa ou maldosa ou vingativa faz um trabalho para Joaquina. Só que em Joaquina não pega. Você tem como esse trabalho pegar no irmão da Joaquina, no pai da Joaquina, no cachorro da Joaquina, no amigo, no namorado, etc. Detém, por vários fatores. Um dos fatores é a questão que muitas vezes Joaquina ela tem uma proteção muito forte. E, e os espíritos que geralmente pegam esse tipo de trabalho, mercenários, eles muitas vezes, para não deixar barato, para dizer, olha, eu trabalhei, eu fiz a minha parte, eu não derrubei a Joaquina, mas derrubei alguém perto para mostrar que nós não somos fracos, não. Vocês podem fazer isso aí. Em muitos casos, os espíritos que são usados para fazer esse tipo de maldade com as pessoas, eles são escravos. Escravos de outros espíritos maldosos mais experientes e mais poderosos. E eles sabem que vão ser punidos se voltarem de mãos abanando. Eles têm que destruir alguma coisa. Então eles voltam e falam, olha, nós destruímos a vida de fulano de tal, nós não fracassamos completamente. Nós pegamos quem ela mais amava para sofrer uma punição menor ou não sofrer nenhuma punição da parte dos seus superiores. Em muitos casos, o que acontece é o seguinte: pode acontecer, né, na casa de Joaquina, alguém muito perto dela, ter uma pessoa que tenha consciência disso ou não, é um médio de transporte. Então ele vai puxar toda a carga que for, não só para Joaquina, para qualquer pessoa próxima a ele, ou que mora com ele, ou que trabalha com ele puxa como um para-raio. Então o negócio, ao invés de pegar em fulano, pega nele. Os animais são assim. Os animais, inclusive gato, passarinho, cachorro, eles funcionam como para-raio energético. Eles puxam, porque como o nosso inconsciente é coletivo, o inconsciente de todos nós é coletivo. Então, os seres vinculados a nós, o inconsciente deles se entrelaça ainda mais ao nosso inconsciente coletivo, que é chamado de inconsciente familiar, o inconsciente coletivo mais próximo da gente, que nos conecta às pessoas mais próximas, ou seres, né, ainda que sejam animais, é o inconsciente familiar. E o inconsciente desses animais se funde com o do dono. Ele não tem consciência de que ele tem esse inconsciente. O ser humano tem. O ser humano consegue ainda fazer uma relativa divisão, relativa separação entre o ser em si e o outro em si. O animal não consegue. Então o animal puxa como um para-raio. Então nesse caso, há pessoas que são assim. Elas são um para-raio é, por conta das suas condições, né, de transporte. Se for um médio de transporte consciente, que trabalha, que sabe se proteger, se defender, ele sente o impacto. Então ele já toma as devidas providências para alertar outra pessoa, ou para recolher aqueles espíritos, ou desmanchar o que foi feito, ou se ele não sabe, ele recorre a alguém e tenta contornar a situação. Mas o impacto ele sempre sente. Ele pode não ser derrubado, ele pode balançar, mas não cai. Mas se não tiver consciência, ou se tiver consciência, mas não trabalha mais com isso, também não se protege, ou nunca trabalhou e também não buscou proteção, vai derrubar. Vai derrubar. Geralmente derruba só o médio de transporte. Às vezes derruba os dois. Primeiro de transporte e depois a pessoa. E há casos em que cai a Joaquina primeiro e o médio de transporte puxa para ele para ajudar ela a carregar a cruz, a suportar a bordoada. E aí fica os dois, né, na chafúrdia. Então, energias e sensibilidades são coisas bem sérias, né? Tem que buscar ajuda, gente. Não dá para viver assim, sem oração, sem uma proteção, não. Seja onde for, na modalidade de crença que for, né? Uma crença pessoal, você que tem um lado espiritual seu independente das religiões, tenha mesmo, viu? Porque o negócio não é brincadeira, não. O povo faz mesmo magia negra pro outro brincando, assim, ó. Faz mesmo. Então, ainda mais agora com os pessoal na internet que fica ensinando a fazer as coisas, o camarada vai nas lojas especializadas, compra as coisas e faz. Entendeu? E não quer saber das consequências. Essas pessoas fazem o mal para os outros, não adianta você chegar para elas e falar, olha, tem um preço, a lei do retorno. Elas são aquele tipo de gente que paga para ver. Elas não estão nem aí. Não adianta fazer discurso de lei do retorno, que um dia vai voltar, porque quando voltar, elas se entendem, elas pensam assim.
mas a maioria não acredita em lei do retorno nem nada disso. Elas pagam para ver. E até lá, até um dia a lei do retorno pegar elas, você já está aleijado, ou já morreu, ou já perdeu alguém querido por conta de magia dos outros. Ah, mas ele vai fazer um dia, vai um dia. Até lá você já se lascou. Então se defenda antes disso. Tá bom? Se defenda. A lei do retorno, ela não existe para nos defender de magia negra de ninguém. Ela só existe para um dia o camarada receber a paga daquilo que ele fez, a colheita obrigatória do plantio que ele escolheu. Mas você tem que fazer a sua parte. Proteja-se. Proteja-se. Muita paz, muita luz, muito axé.